A gravação está dentro. Pronto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa segunda aula de redes de distribuição, da disciplina, da turma do S4, técnico em eletrotécnica, semestre 2020.2, e FCE Campus Cedro, Ceará, Brasil. A todos que estão presentes aqui nessa aula, sejam todos bem-vindos, ok? Bom, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao conteúdo da aula 1, esta é a nossa aula 2. Da aula 1, da aula passada, nós concluímos, né, a análise da necessidade e do porquê de se elevar o nível de tensão de uma rede e a sua consequente redução da corrente elétrica. A gente demonstrou, inclusive, isso por meio de cálculos, tá? Lembrando que estes cálculos, pessoal, são cálculos bem simples, apenas com interesse didático, certo? Não foram levados em consideração outros fatores, como, por exemplo, outros tipos de perdas, tá? Reatância indutiva, reatância capacitiva, a impedância como um todo, tá certo? Não levamos em consideração se é uma rede trifásica, né? Aí entra a raiz de 3 nas equações e tudo mais, né? Foi apenas uma conta bem simples para que a gente pudesse visualizar que quanto maior a carga, a potência a ser atendida, eu também vou ter um valor elevado de corrente para atender esta carga, e para que esta corrente seja reduzida, eu utilizo um transformador, reduzindo a corrente, mas, consequentemente, aumentando a tensão, ok? Então, lá na minha geração, eu vou precisar, como a gente acabou de visualizar, de uma subestação elevadora, ok? A minha subestação elevadora, ela vai receber na sua entrada, geralmente, níveis de tensão na casa deste valor que vocês estão vendo aí, 13,8 e 18 kV. A grande maioria das unidades geradoras de energia elétrica, principalmente na hidrelétrica, elas produzem, elas geram energia elétrica em uma tensão de 13,8 kV ou de 18 kV, 18 mil volts, 13.800 volts ou 18 mil volts. Existem outras tensões de geração? Eu, particularmente, desconheço, pode até haver, né? Mas as hidrelétricas que a gente já visitou sempre geram energia nesse nível de tensão, 13,8 ou 18 kV. Bom, e a partir deste momento, a partir deste local aí, se encerra o meu trecho da geração, ok? Então, na grande maioria das usinas hidrelétricas, eu tenho uma estação de elevação já na sua saída, né? Numa distância muito elevada não, até porque a gente viu que nós não podemos ter longas distâncias em tensões tão pequenas, transportando cargas, potências tão elevadas. Não é nem cargas, né? Potência, transportando energia tão elevada. E aí, eu vou precisar da minha subestação de estação geradora, que é uma subestação elevadora, como a gente já viu, logicamente, da aula passada. Esta subestação elevadora vai elevar a minha tensão para estes níveis que aparecem listados aí para vocês. 138 kV, 230 kV, 500 kV, 750 kV, e existem linhas de transmissão até de 1000 kV aí pelo mundo, né? Não sei se aqui no Brasil ainda tem, sei que 750 kV no Brasil tem. Agora veja o seguinte, não é que a gente vai ter todos esses níveis de tensão disponíveis aí já na minha transmissão, não. Como assim? Não todos disponíveis de uma vez só, em uma subestação só, entende? Então, em uma única subestação, eu vou ter um transformador que vai elevar, por exemplo, de 13,8 para 138 kV. E claro que daquela subestação, daquele transformador, eu só vou ter 138 kV. As linhas que vão sair do barramento daquele transformador serão todas linhas de 138 kV,
ok? O mesmo raciocínio para 230, para 500 e para 750. É claro que isso vai variar de subestação para subestação. A gente tem aqui, por exemplo, próximo da gente, a subestação de Milagres, que ela trabalha com equipamentos em 2 níveis de tensão. É uma subestação, na verdade, transmissora, não é essa subestação que está aí mostrada nesse exemplo inicial para vocês, mas nessa mesma subestação ela tem níveis de 230, tem linhas de 230 kV, linhas de 500 kV e, claro, outros níveis de tensão que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma situação atípica, né? Uma situação não muito comum. O comum é nós encontrarmos aqui na geração estações elevadoras que elevam para 138 ou 230 ou 500 ou 750 kV. Ok? Beleza? Este é o nível de tensão que vai estar saindo lá das estações geradoras. E este nível de tensão, obviamente, é disparado, né? É entregue, transmitido através de quem? Das chamadas linhas de transmissão, ok? As linhas de transmissão vão operar em tensão de transmissão. E, obviamente, eu não preciso nem dizer, já está evidenciado aí, eu tenho aí o início da minha transmissão, né? A linha tracejada, essa linha tracejada vermelha delimita justamente o início e fim de geração e transmissão. O fim da transmissão e o fim da geração e o início da transmissão. Então, as minhas linhas de transmissão sairão por aí espalhadas no meio do mundo para atender. Atender o quê? Bom, elas irão atender as minhas linhas de transmissão grandes consumidores que tenham grandes cargas instaladas para serem atendidas. Cargas instaladas tão elevadas que precisam ser supridas em uma tensão de transmissão, tá certo? Uma tensão reduzida como essa nossa, que a gente recebe em casa, 220 volts, 380, não é suficiente. Por quê? Justamente porque é uma carga grande, é uma carga enorme a ser atendida, uma potência enorme a ser atendida. E aí, se eu for atender esta potência enorme com uma tensão reduzida, a minha corrente vai lá para cima. Então, eu vou atender estas cargas com uma tensão bem elevada para eu ter uma corrente reduzida. E aí o consumidor se vira, né, para reduzir este nível de tensão de acordo com as suas necessidades, de acordo com os equipamentos que o consumidor vai ter lá dentro. Geralmente, ou geralmente não, sempre, né? Esses consumidores terão uma subestação própria deles para adequar o nível de tensão que eles recebem das linhas de transmissão ao uso deles, tá? Mas uma das características deste tipo de consumidor é que eles são poucos. Não é todo mundo que recebe energia em 500 mil volts. Então, são consumidores que são numericamente reduzidos, apesar de ter uma carga instalada elevada. Porque a carga instalada é a soma da potência de todos os equipamentos existentes em uma instalação elétrica, tá? Mas, então, eles têm uma carga instalada elevada e são poucos consumidores. E, então, eu tenho que atender clientes, ou melhor, consumidores, que não têm uma carga tão elevada quanto esses consumidores. E não tendo uma carga tão elevada quanto estes consumidores, eles não precisarão de serem alimentados, de serem ligados, de serem abastecidos em uma tensão tão elevada. Ainda mais porque estas cargas, elas vão se espalhando. Vocês podem ver aí na imagem que eu coloquei pelo menos 3 linhas, né? 3 circuitos, 3 redes saindo de um único barramento, tá certo? Isso significa dizer que, por exemplo, a potência desse transformador aí está dividida em 3, né? A carga já vai se reduzindo, a carga já vai se dividindo e, consequentemente, se espalhando e se reduzindo. E aí, eu tenho o fim da minha transmissão. E esta energia elétrica passa a ser agora distribuída. Estas linhas de transmissão, operando em tensão de transmissão, podem ser de 138, ou 230, ou 500, ou 750, etc., etc., vão justamente suprir, vão justamente abastecer o que nós chamamos de subestações de transmissão, que vão estar lá na ponta das linhas de transmissão.
Estas subestações de transmissão vão receber no primário dos seus transformadores, lá na entrada dos seus transformadores, a tensão de transmissão. Suponhamos que seja 500 kV. Então, entra 500 kV lá no primário do transformador, da subestação de transmissão, e como eu não tenho mais cargas tão elevadas quanto aí na transmissão, eu preciso distribuir, eu vou, na minha distribuição de energia elétrica, reduzir este nível de tensão, pois as cargas já estão todas mais espalhadas, tá? E eu vou reduzir, geralmente, para 69 kV. Por que eu fiz esse destaque para geralmente? Porque, assim como na transmissão, que nós temos vários níveis possíveis de tensão de transmissão, na distribuição, eu também terei vários níveis de tensão de distribuição, sendo que 69 kV é apenas um deles, tá certo? Esta tensão de 69 kV, né, que sai no secundário destas subestações de transmissão, que são subestações abaixadoras, enquanto a minha subestação lá da estação de transmissão são subestações elevadoras, a subestação de transmissão é uma subestação abaixadora. Ela reduz esse nível de tensão para 69 kV, justamente para atender consumidores que não têm uma carga tão elevada quanto os consumidores que são atendidos em tensão de transmissão, mas também não têm uma carga tão reduzida para serem atendidos com a tensão, por exemplo, como da nossa residência, de 220, 380 volts, tá certo? Então, são consumidores que têm uma carga relativamente ainda elevada e que precisam ser supridos em 69 kV, ok? Um exemplo de consumidor aqui da nossa região é ali o Açude do Castanhão, né? Quando a gente vai ali para Fortaleza, né? Passa pelo Açude do Castanhão, e lá existe uma estação de tratamento de água, né? Estação de bombeamento de água das águas do Castanhão. E lá tem motores de potências absurdas lá que funcionam em tensões bem particulares, digamos assim. E lá tem uma subestação que recebe uma linha, ou duas, se eu não me engano, mas eu acho que é apenas uma, de 69 kV. E esta linha de 69 kV abastece lá uma subestação particular própria, né, da companhia que faz a gestão das águas aqui em nosso estado. E aí essa subestação, que é particular, vai reduzir os níveis de tensão de acordo com as necessidades lá da instalação. Lá tem motores, né, tem bombas que funcionam a 7.000 volts, ou 4.000 volts, se eu não me engano, e lá eles têm equipamentos, transformadores apropriados para reduzir o nível de tensão às suas necessidades. Mas, como são cargas relativamente elevadas, precisam ser atendidos nesse nível de tensão aí, que já não é mais tensão de transmissão. Agora é uma tensão de distribuição. Mas que tipo de tensão de distribuição? Tensão de distribuição em alta tensão. Por isso, essa abreviação desse quadradinho azul que vocês estão visualizando aqui, LDATs, tá certo? As LDATs são estas linhas de distribuição em alta tensão que eu vou pintar aqui de amarelo, vou contornar aqui de amarelo, tá vendo? Estas aqui são as chamadas linhas de distribuição de alta tensão. Abreviação LDAT. Sabe como que elas são comumente chamadas também aqui na nossa região, pelos eletricistas, eletrotécnicos, até os engenheiros mesmo? Eles chamam de 69, tá? Por quê? Porque são linhas de 69 kV. Aqui na nossa região do estado do Ceará, a tensão padrão para as linhas de distribuição de alta tensão é de 69 kV. Por isso a gente sempre chama linha de 69, tá? Vamos chamar linha de 69 o nome de solteiro, tá? Dessas linhas. E o nome de casado, linha de distribuição de alta tensão. Beleza? Bom, mas não existem somente consumidores do nível lá da subestação do Castanhão, por exemplo, né? Que tem essa carga enorme para ser suprida. Existem consumidores que têm cargas
ainda menores e que, consequentemente, não necessitarão serem abastecidos com uma tensão ainda tão elevada, de 69 kV. Uma tensão de alta tensão, uma linha de distribuição de alta tensão. Então, eu vou necessitar agora de uma subestação de distribuição. Esta subestação de distribuição vai ser alimentada, vai ser suprida no primário de seus transformadores por 69 kV, pelas linhas de distribuição de alta tensão, que nós chamamos, dentro da distribuição, a parte da subtransmissão. Atenção, a subtransmissão não faz parte mais da transmissão. A subtransmissão recebe a tensão das subestações de transmissão e distribui para as subestações de distribuição. Mas a subtransmissão já faz parte, já está incluída na distribuição. É como se fosse não. É uma subdivisão da distribuição. Nós veremos que a distribuição se subdivide ainda em 3 partes, tá? A primeira delas é a que a gente acabou de ver no nosso gráfico, é a subtransmissão. A subtransmissão que, repito, atende consumidores em níveis de alta tensão, através da linha de distribuição de alta tensão, e suprem as subestações de distribuição. As subestações de distribuição, por sua vez, receberão os 69 kV no seu primário e reduzirão o seu nível de tensão lá no barramento, lá no secundário, através dos transformadores, para 13.800 volts, 13,8 kV. E estas linhas de média tensão, ou simplesmente MTs, tá? Irão suprir consumidores que têm uma carga também relativamente elevada. É claro, uma carga menor que consumidores da subtransmissão e menor ainda que consumidores da transmissão. Mas eles têm uma carga elevada de uma maneira tal que é necessário uma tensão de 13.800 volts para supri-la, para abastecer estes consumidores. Exemplo de consumidores em 13.800 volts, que recebem, nas suas unidades consumidoras, linhas de média tensão. O IFCE Campo Cedro. O IFCE Campo Cedro, ele é atendido pela Enel, que é a concessionária do nosso estado, em 13.800 volts. Aí você pode se perguntar, mas professor, como assim? Eu já assisti aula no IF antes da pandemia, e sempre que eu ligava o meu carregador, o carregador do meu celular na tomada da sala, não tinha 13.800 volts, tinha 220 lá. Exatamente. O nosso instituto, o nosso campus, ele recebe em 13.800 volts, mas nós temos uma subestação própria que abaixa, que reduz esses 13.800 volts para o nível de tensão necessário às nossas aplicações, às nossas necessidades, tá certo? Pois bem, estas linhas de média tensão não suprem apenas os consumidores de média tensão, não suprem apenas os consumidores de 13.800 volts, mas estas linhas de média tensão alimentam diversos transformadores de distribuição espalhados aí pelo meio do mundo, né? Os transformadores de distribuição, ou estações transformadoras, são nada mais, nada menos do que esses transformadores que a gente vê por aí, no meio da rua, pendurado nos postes, né? Nas redes aéreas, obviamente. Nas redes subterrâneas estão debaixo da terra ou ao solo. Então, as minhas redes de média tensão vão alimentar os meus transformadores de distribuição, e por isso elas recebem o nome de, também, alimentadores. Digamos que alimentadores ou redes de média tensão seja o nome de solteiro, tá certo? Destas linhas aqui. Qual é o nome de casado?
dessas linhas de distribuição. Está posto nesse quadradinho lá de baixo, tá? Pintar aqui de amarelo, ó, as nossas linhas, tá? Aqui, ó. Essa aqui é uma linha de distribuição, o quê? Primária. Linha de distribuição primária. Então, toda vez no decorrer da nossa disciplina que a gente falar de alimentador, toda vez no decorrer da nossa disciplina que a gente falar de média tensão, toda vez no decorrer da nossa disciplina que a gente falar de redes primárias ou redes primárias de distribuição, e este é o nome de casado, né, da rede, rede de distribuição primária ou rede primária de distribuição, nós vamos estar nos referindo a estas redes que operam, que trabalham em tensão de 13.800 volts, 13,8 kV. E aí a gente chega na segunda subdivisão da nossa distribuição. Eu acabei de falar para vocês que a distribuição se divide em 3 partes, né? A primeira a gente falou aí que foi a subtransmissão. E a segunda a gente acabou de falar, que é a distribuição primária. Então, subtransmissão, distribuição primária, e agora nós vamos falar aqui da próxima. Bom, como eu acabei de falar para vocês, as redes de distribuição primária alimentam o primário dos transformadores de distribuição ou das estações transformadoras de distribuição que, claro, se distribuem, se espalham pelas redes. E estas estações transformadoras vão alimentar, vão abastecer justamente consumidores que são ligados em baixa tensão, ou seja, em BT. São as minhas chamadas redes de baixa tensão, as minhas redes de BT, o nome de solteiro dela, né? Rede de BT, rede de baixa tensão, estas redes aqui que vão atender quem? Os meus consumidores de baixa tensão. Nós, réis mortais, que recebemos energia elétrica em 220 volts, se for uma ligação monofásica, ou em 380 volts, fase-fase, se for uma ligação trifásica, tá certo? Estas redes de baixa tensão também tem um nome de casado, tá? Nome de solteiro é rede de baixa tensão, é rede de BT, mas o nome bonitinho dela, o nome oficial, são as redes de distribuição secundária, ou redes secundárias de distribuição. E assim nós temos, né, as 3 subdivisões da nossa distribuição. A nossa distribuição se divide em subtransmissão, distribuição primária e distribuição secundária. Na nossa região, as tensões nominais que são utilizadas nessa rede são 69 kV para subtransmissão, 13,8 kV para distribuição primária, 380/220, 380 trifásico, 220 monofásico para a distribuição secundária. Tá ok, minha gente? E esse daí é todo o percurso que a energia elétrica faz desde a geração até chegar à nossa tomada, até chegar ao consumidor. Vocês podem notar, na verdade, que existe consumidor em todo o processo. Existe consumidor já na transmissão, existe consumidor dentro da distribuição, já na subtransmissão, na distribuição primária e na distribuição secundária. Em todos esses processos já tem consumidores. E aqui nós temos, né, um aparato, um resumo bem simples e de maneira mais didática possível do nosso assim chamado CEP. CEP com S, não é com C, tá certo? CEP com C é lá dos Correios. O nosso CEP com S é a abreviação de Sistema Elétrico de Potência. E o nosso sistema elétrico de potência, de acordo com a NR10, essa é a definição de sistema elétrico de potência da NR10, é definido como o conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até
a medição, inclusive, ok? Então, você pode estar se perguntando, professor, a definição aí diz até a medição, inclusive. Isso significa dizer que a minha tomada, aqui onde está ligado o carregador do meu celular, já não faz parte do CEP? Exatamente. A tomada onde está ligado o carregador do seu celular, que você está assistindo essa aula, já não faz parte do CEP. Ela faz parte do setor de consumo, tá ok? E o CEP é definido por todas as instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição. Da medição para frente, já não é mais considerado CEP. Ora, nós iremos focar justamente nessa última parte aqui, tá pessoal? Que é o nome da nossa disciplina. O nome da nossa disciplina é Redes de Distribuição. Então, a gente vai trabalhar ao longo deste semestre a distribuição, focando principalmente na MT e na BT, na média tensão e na baixa tensão. Se der tempo, a gente trata alguma coisa das linhas de distribuição de alta tensão, mas o nosso foco vai ser as redes primárias e as redes secundárias. É claro que a gente vai falar das linhas de distribuição de alta tensão, mas não de uma maneira tão aprofundada quanto nós iremos falar da média e da baixa tensão. Assim como também nós iremos falar um pouquinho da geração e também iremos falar um pouquinho da transmissão. Só que vai ser uma breve introdução, uma abordagem bem generalística, bem geral, sobre geração, e também uma abordagem bem geral sobre transmissão. Já sobre distribuição, não. No decorrer da nossa disciplina, será uma abordagem mais minuciosa, tá certo? Pronto, beleza. Então, anotem bem, visualizem bem este gráfico aqui. Se a gente estivesse com aulas presenciais e pudéssemos fazer provas escritas, com certeza, uma das questões das nossas provinhas seria esta. Eu ia mandar vocês fazer o seguinte: represente graficamente o sistema elétrico de potência, evidenciando os níveis de tensão e os nomes das redes na geração, na transmissão e na distribuição. Aí vocês iam fazer esse gráfico bem bonitinho aí, ó, na provinha de vocês, todo detalhado, com os níveis de tensão, com o nome das subestações, onde tem consumidor, onde não tem, etc, etc. Mas, como a gente não pode fazer isso de maneira escrita, eu apenas tenho que reforçar que vocês visualizem muito bem esse gráfico, aprendam esse gráfico, gravem este gráfico, este diagrama unifilar na mente de vocês, porque esse aqui é o beabá para todo e qualquer eletrotécnico, né? Saber de onde vem a energia elétrica e como chega até as nossas unidades de consumo. Outra observaçãozinha que é interessante comentar aqui com vocês quais são as empresas concessionárias que atuam nesses níveis aí do sistema elétrico de potência. Lógico, todos nós sabemos aqui no nível de distribuição é a Enel, tá? Então, a Enel, ela tem as subestações de distribuição, pertencem à Enel, e, claro, também os transformadores de distribuição. A Enel também pertence às linhas de distribuição de alta tensão, pois a Enel é uma concessionária de distribuição. Então, estas linhas de 69 kV aqui já fazem parte da Enel, tá certo? E, claro, as linhas de média tensão e linhas de baixa tensão. A transmissão, na nossa realidade aqui, inclusive as subestações de transmissão, elas já pertencem a outra concessionária, a outra empresa, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf. Então, a Chesf, ela vende energia elétrica para a Enel distribui e vende a energia elétrica para nós, réis mortais consumidores. E na geração, vai variar, tá certo? A gente vai ver mais na frente que todo o nosso sistema é interligado. E nesse momento, nós podemos estar consumindo energia elétrica que está sendo gerada lá em Itaipu, por exemplo, porque há este elo, essa ligação possível de Itaipu com o Ceará ou com qualquer outro consumidor que esteja conectado ao Sistema Interligado Nacional, e a gente vai ver mais na frente. No entanto, a principal empresa, né, a nos fornecer energia elétrica também é a Chesf. A Chesf, ela é transmissora, mas ela também é produtora, ela também gera energia elétrica, e essas são as duas principais empresas que interagem aqui com a nossa realidade, tá certo? Bom, existem outras formas de representar esse diagrama unifilar que eu trouxe aqui para vocês, tá certo?
Esta é uma outra forma de representar, que é uma maneira um pouquinho mais artística, mais ilustrativa, né? Então, a gente tem aqui a geração, que na grande maioria das vezes é através das usinas hidrelétricas. Eu preciso, assim que gera essa energia, já elevar a tensão, por isso eu tenho uma estação transformadora elevadora aqui, que vai transmitir essa energia elétrica, tá? A geração e a transmissão vai transmitir essa energia elétrica para logo depois abastecer, suprir uma subestação transmissora, que vai reduzir os níveis de tensão de transmissão para a subtransmissão, que alimentará as subestações distribuidoras, que já fazem parte da nossa distribuição. E a nossa distribuição, por sua vez, vai alimentar as estações transformadoras, ou os transformadores, né, de distribuição, que alimentarão mais consumidores aqui, tá certo? Existem consumidores comerciais, industriais, que também são abastecidos na tensão de distribuição primária, tá certo? E também na tensão de subtransmissão. Esta é uma forma mais artística, digamos assim, e é a mesma coisa do diagrama unifilar anterior. Outra forma de representar este sistema elétrico de potência, este nosso CEP, é através também desse diagrama de blocos que eu trago aqui para vocês, retirado, inclusive, daquele livrinho vermelho que eu apresentei para vocês na aula passada, quando eu apresentei a bibliografia que a gente utilizar como base. É um diagrama de blocos com a mesma informação que a gente acabou de ver, tá? Então, eu tenho aqui a geração, ok? Que vai alimentar uma subestação elevadora. Essa subestação elevadora vai alimentar as linhas de transmissão. As linhas de transmissão, por sua vez, vão alimentar consumidores em tensão de transmissão e também vão alimentar as subestações de transmissão. As subestações de transmissão, por sua vez, vão alimentar os sistemas de subtransmissão e também vão alimentar os consumidores de subtransmissão. O sistema de subtransmissão também vai suprir as subestações de distribuição, que, através da distribuição primária, vão suprir os consumidores em tensão primária de distribuição, mas também vão atender os transformadores de distribuição. Os transformadores de distribuição, por sua vez, vão alimentar as redes de baixa tensão, que servirão unicamente para alimentar os consumidores de baixa tensão. A mesma forma, o mesmo diagrama, só que de uma maneira diferente agora, em forma de blocos, tá certo? Também é uma maneira de representar graficamente o nosso sistema elétrico de potência. E agora, mais uma imagem, né, como proposta de representação do nosso sistema elétrico de potência. Nesta imagem, vocês podem notar, diferentemente daquela primeira, né, eu tenho mais máquinas, eu tenho mais equipamentos. Então, aqui na geração, né, eu tenho pelo menos 3 máquinas gerando, como vocês podem observar aqui. Ó. E essas 3 máquinas gerando vão estar ligadas a uma subestação elevadora, né, que vai se conectar com a transmissão. Na transmissão, ó, vocês podem ver que há uma gama possível de interligações. Ó. Eu tenho um barramento de uma subestação interligado na outra, aqui de um lado, e aqui também do outro lado, e aqui também desse outro lado, fornecendo possibilidades distintas de interligação, de conexão, etc. Mas, enfim, nós temos aqui a nossa transmissão nesse segundo quadrado tracejado. A transmissão, por sua vez, vai abastecer a totalidade aqui, ó, da distribuição, que é esse quadrado tracejado maior. Dentro da distribuição, que é este quadrado tracejado menor, nós temos 3 retângulos reduzidos, né, também tracejados. Primeiro é a subtransmissão, que recebe a tensão de transmissão, já reduzida pela subestação de transmissão, e vai espalhar, seja para consumidores, seja para subestações de distribuição, que receberão o nível de tensão de subtransmissão e reduzir para a tensão de distribuição primária, que, por sua vez, alimentará consumidores em níveis de distribuição, em nível de tensão de distribuição primária, ou transformadores
estações transformadoras, transformadores de distribuição, que receberão a distribuição primária e reduzirão para a distribuição secundária. Mais uma vez, tudo que a gente falou até agora, de uma maneira bem mais rápida e bem resumida, e também através de outra opção de gráfico, tá certo? Bom, para finalizar esse nosso conteúdo, eu quero apenas apresentar para vocês os níveis de tensão tidos como padrão, né? Ou os principais níveis de tensão utilizados no Brasil como um todo. Esses níveis de tensão são regulados por diversos decretos, observados pelo Ministério de Minas e Energia, acompanhados pela ANEEL, etc. Mas eu não vou me deter nessa parte burocrática, mas apenas destacar aqui para vocês os principais níveis de tensão que nós vamos encontrar no Brasil. Vamos começar de baixo para cima aqui, falando da transmissão. Olha aqui, a minha transmissão, né, eu vou ter esses níveis possíveis aqui de tensão. Padronizados, nós temos o 138 kV, 230 kV, 345 kV e 500 kV. São tensões padrões. Mas nós já encontramos, né, vai existir nas linhas de transmissão do Brasil, também linhas operando em 440 kV e em 750 kV. São todas tensões de transmissão. Agora vamos falar aqui da nossa distribuição. Falando da nossa distribuição, a gente tem inicialmente a subtransmissão. Subtransmissão, como a gente falou anteriormente, são as linhas de distribuição de alta tensão. E quais são os níveis de tensão que nós encontraremos na subtransmissão? São tensões padronizadas por 34,5 kV, ou 69 kV, que foi o que eu exemplifiquei para vocês na subtransmissão, e o 138 kV. Uma coisa que vale a pena observar é que vocês podem notar que o 138 kV é uma tensão que pode ser utilizada tanto na transmissão quanto na subtransmissão, tá? É claro que eu não vou ter uma linha de transmissão em 138 kV suprindo um transformador que no seu secundário também vai sair 138 kV na sua subtransmissão, né? A gente vai encontrar esse 138 kV na subtransmissão sendo reduzido geralmente de outros níveis de tensão. E é claro que a gente já viu que quanto maior esse nível de tensão, seja qual for a rede, maior a sua capacidade de transporte de blocos de potência, tá certo? Bom, estas são as tensões padrão da subtransmissão. Lembrando que a tensão padrão aqui na nossa região é o 69 kV, tá certo? Nós também encontraremos no Ceará linhas de 230 kV na transmissão e linhas de 500 kV, tá certo? Também na transmissão. Agora vamos falar da distribuição primária. Falando da distribuição primária, na distribuição primária, a nossa chamada MT, né, média tensão, nós encontraremos dois níveis de tensão padrão, 13,8 kV e 34,5 kV. Mas, em outras partes aí do país, do Brasil, etc., também existem redes de distribuição primária operando em 11,9 e em 22,5. Eu não destaquei aqui, pessoal, 88, mas também existem, né, na subtransmissão, redes de 88 kV. Eu esqueci aqui de pintar. Então, na distribuição primária, nós temos linhas operando em 13,8 kV e 34,5 kV, mas também encontraremos redes de 11,9 e de 22,5. Mais uma vez, eu repito aqui a observação que eu fiz para 138 kV, só que dessa vez para o 34,5, né? 34,5 kV. A gente pode verificar que a tensão de 34,5 kV ela é utilizada tanto em redes de subtransmissão quanto em redes de distribuição. E aí o mesmo raciocínio de 138 é válido para o de 34,5
que eu falei para vocês. E, é claro, atenção, padrão utilizado aqui pela concessionária da nossa região é o 13.8 kV, tá? Na nossa rede de distribuição primária. E, por último, e não menos importante, nós temos aqui a nossa rede de distribuição secundária, a nossa famosa BT, a baixa tensão. Na baixa tensão, nós temos como níveis de tensão padrão a serem utilizados o 380, 220, está em 0,38 e 0,22, porque, é claro, as nossas tensões estão sendo dadas em kV, tá bom? Então, nós temos 380 monofásico, 220 trifásico, e nós também temos o 220 trifásico e o 127 monofásico. São as opções padrão de tensão em baixa tensão. Claro, também existem redes de baixa tensão que operam em 230, 115 e também o famoso 110, tá certo? Então, essas são todas as tensões padrão utilizadas na baixa tensão. E, mais uma vez, eu friso que a tensão padrão utilizada aqui na nossa região da baixa tensão é a 380, 220 volts. Ok, pessoal? E, com isto, nós encerramos o conteúdo que eu queria ministrar para vocês na aula de hoje e nos encontraremos na próxima aula, já para darmos aquela introdução nas redes, no sistema de geração. Então, para vocês que assistiram essa aula até agora, meus parabéns pela paciência, muito obrigado. Não desconectem, porque eu ainda quero conversar com vocês. Eu vou só interromper aqui a gravação. Boa tarde e até a próxima. Não vamos embora, não.